A Arca de Noé, ela se estabeleceu aqui neste monte que hoje é território turco. E os armênios reivindicam o Monte Ararat como seu símbolo nacional, e eles dali, da Armênia, conseguem ver do lado da Turquia o Monte Ararat. Tá? Então tem coisas importantes para nós sabermos. Hoje nós somos uma nação cristã. Ainda prevalece o catolicismo ligado a Roma, cujo Papa Francisco tomou uma atitude corajosa, bem mais sim corajosa do que o Brasil com seu governo. Vocês devem ter ciência que num desses domingos, o Papa Francisco, ele relacionou os 3 maiores genocídios que ocorreram durante o século XX. O primeiro, o genocídio armênio, os crimes nazistas e os crimes comunistas, como os maiores crimes contra a humanidade. Então, seria até importante nós, como cidadãos brasileiros, começarmos a nos posicionar, exigir que haja justiça. Por que reconhecer o genocídio armênio? Questão de justiça. Fazer-se justiça. Nós não gostamos que as coisas sejam feitas dentro de uma justiça. A gente não quer que se reconheça as coisas erradas que são feitas contra nós. Então nós também podemos pensar no seguinte: o que fazer para que as coisas não tornem a acontecer, É exatamente reconhecer crimes que até hoje não são reconhecidos. E infelizmente o país nosso, o Brasil, que poderia ser o primeiro a dar um salto à frente, é aquele que mantém os crimes contra a humanidade ainda presente. O que leva, então, a reconhecer que houve um crime, é que esse crime não perdure para sempre. Não se reconheceu a questão dos judeus, por que não se reconhecer também a questão dos armênios? Eu gostaria até de saber se tem alguma pergunta a ser feita. Opa! Exato. Então eles começam a pegar os filhos que eram para tomar os. Não é fácil controlar o mato e pega o dinheiro. Na realidade, os turcos sabiam que iam deixar de ser um grande império. Então se formou, no meio da intelectualidade militar, um movimento chamado Jovens Turcos, que sabiam que iam perder o grande império que começou em 1453, com a tomada de Constantinopla, quando hoje Istambul. Istambul é uma cidade importante porque ela fica entre o Ocidente e o Oriente, É o lado europeu da Turquia, mesmo assim muçulmano. Então eles sabiam que iam perder toda essa expansão de território que começava na Europa e terminava no Oriente Médio. O Líbano, a Síria, o Iraque, a Palestina, onde hoje está o Estado de Israel, eram todos pertencentes ao Império Turco Otomano. Sabedores que iam perder esse território, eles começam a projetar uma Turquia muçulmana fora dessas regiões. Então, para isso, eles precisavam mostrar poder.
E como é que começa esse poder? Exatamente tirando de cena intelectuais, os cristãos, os bispos ortodoxos, né, que eram uma parte pensante dessa população, e justamente aqueles que teriam dinheiro e que sustentavam o Império Turco-Otomano. Porque uma coisa é certa, esses intelectuais, esses cristãos, esses bispos cristãos, os empresários, mantinham o processo do Império Turco e sabiam que uma hora iam deixar de estar ali presente. Infelizmente, os turcos pensaram numa Turquia não laica, mas uma Turquia teocrática, ou seja, uma Turquia religiosa, islâmica. E que hoje, inclusive, não só no passado como agora, também serve de menção à formação de grupos ligados ao radicalismo islâmico, como é o caso do Estado Islâmico. Então vejam, parece que a história vai retornando aos pouquinhos para o mesmo lugar, os mesmos extermínios, porque há um erro na comunidade internacional, não reconhecer os erros do passado. Inclusive, existe aqui no Brasil uma comunidade de 100 mil armênios, 60 mil morando na cidade de São Paulo e no município de Osasco. Inclusive, há no metrô de São Paulo, na linha 1, né? A linha 1 azul, existe a estação armênia ali próxima à Avenida Santos Dumont, onde inclusive também está localizado o monumento aos mártires armênios e 3 igrejas armênias, né? A Igreja Católica Apostólica Romena, Armênia, perdão, ligada a Roma, ao Papa Francisco, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Evangélica, que fica na Avenida do Estado, bem ao lado da estação armênia do metrô. Inclusive, o reconhecimento do genocídio armênio é uma questão de direito humano. Quer se defender os direitos humanos? Vamos reconhecer os crimes do passado. Como já foi reconhecido a escravidão como um crime aqui no Brasil. Perfeito? Então, quando se reconhece que houve um crime, reconhece-se a defesa do direito humano. Não é o direito humano assim, como um direito qualquer. Não, é um direito à vida, que foi retirado dos armênios, que foi retirado dos judeus, que foram retirados dos ucranianos na época do comunismo, que também o Papa Francisco condenou. O direito à vida foi negado às pessoas por uma simples razão: nasceram diferentes. Então, o diferente tem direito à vida sim, e nós temos que lutar por isso, porque no momento que a gente silencia, a gente acha que é tudo normal, esse normal pode bater amanhã na nossa própria casa. E aí tem uma coisa interessante: não vai ter ninguém para nos defender.
Pode ter inclusive alguém para dar risada da sua desgraça.